Título: O esquecimento de impressões e intenções. Esse texto pertence ao 6º volume das Publicações de Freud. Se alguém se sentir propenso a superestimar o estado de nosso atual conhecimento da vida anímica, recordar-lhe a função da memória será o bastante para forçá-lo a ser mais modesto. Até agora, nenhuma teoria psicológica conseguiu dar uma explicação coerente do fenômeno fundamental da lembrança e do esquecimento. De fato, uma dissecação completa do que realmente se pode observar mal chegou a ser iniciada. Hoje em dia, talvez o esquecimento se tenha tornado mais enigmático do que a lembrança, uma vez que o estudo dos sonhos e dos fenômenos patológicos nos ensinou que até mesmo algo que suponhamos esquecido há muito tempo pode reassomar repentinamente na consciência. Já dispomos, é verdade, de alguns pontos de vista para os quais esperamos obter aceitação geral. Supomos que o esquecimento é um processo espontâneo, ao qual se pode atribuir o requisito de um certo decurso de tempo. Enfatizamos que no esquecimento se produz uma certa seleção entre as impressões que nos são oferecidas, o mesmo acontecendo entre os detalhes de cada impressão ou experiência. Conhecemos algumas das condições para a preservação na memória e para a renovação daquilo que, de outro modo, seria esquecido. Não obstante, em inúmeras ocasiões da vida cotidiana, podemos observar quão incompleto e insatisfatório é nosso conhecimento dessas condições. Basta ouvir duas pessoas que tenham recebido as mesmas impressões externas, que tenham feito uma viagem juntas, por exemplo, trocando lembranças algum tempo depois. O que permanece firme na memória de uma delas frequentemente foi esquecido pela outra, como se nunca tivesse acontecido, e isso acontece mesmo quando não há razão para supor que a impressão tenha sido psiquicamente mais significativa para uma do que para outra. É óbvio que um grande número dos fatores que determinam a escolha daquilo que será lembrado ainda escapa a nosso entendimento. Com o propósito de fazer uma pequena contribuição a nosso conhecimento dos determinantes do esquecimento, costumo submeter à análise psicológica os casos em que eu mesmo esqueço alguma coisa. Em regra geral, ocupo-me apenas de certo grupo desses casos, ou seja, aqueles em que o esquecimento me surpreende, já que, segundo minha expectativa, eu deveria saber a coisa em questão. Acrescento ainda que, em geral, não tenho tendência ao esquecimento, abre parênteses, das coisas
vivenciadas, não das aprendidas, fecha parênteses, e que por um breve período de minha juventude não me era impossível realizar algumas proezas minêmicas extraordinárias. Em meus tempos de estudante, era natural para mim poder recitar de cor a página do livro que estivera lendo, e pouco antes de entrar na universidade, eu conseguia anotar quase ao pé da letra, logo depois de ouvi-las, as conferências populares de conteúdo científico. No período de tensão que precedeu meu exame final de medicina, ainda devo ter utilizado o que me restava dessa capacidade, pois em alguns assuntos dei aos examinadores respostas quase automáticas que correspondiam fielmente às palavras do texto didático que eu folheara apenas uma vez e com muita pressa. Desde então, meu poder de dispor de meu patrimônio minêmico foi se deteriorando cada vez mais. Contudo, até épocas muito recentes, tenho me convencido de que, com a ajuda de um artifício, sou capaz de recordar muito mais do que eu mesmo consideraria possível. Quando, por exemplo, um paciente, em meu horário de consultas, declara que já o vi antes, ao passo que não consigo me lembrar nem do fato, nem da época, recorro à adivinhação. Deixo que me ocorra um número de anos e conto do presente para trás. Nos casos em que os registros ou alguma informação exata do paciente permitem um controle do que me ocorreu, fica demonstrado que raramente erro em mais de 6 meses a cada 10 anos. Uma experiência semelhante sucede quando encontro um conhecido distante e, por uma questão de cortesia, pergunto como vão indo seus filhinhos. Se ele descreve o progresso dos filhos, procuro deixar que me ocorra a idade atual da criança. Verifico-a através das informações do pai e no máximo erro por um mês, ou no caso de crianças mais velhas, por 3 meses, embora não saiba dizer em que foi que baseei essa estimativa. Ultimamente tornei-me tão ousado que sempre forneço minha estimativa espontaneamente, sem risco de melindrar o pai ao expor minha ignorância sobre sua prole. Dessa maneira, amplio minha memória consciente, invocando minha memória inconsciente, que é sempre muito mais rica. Assim, citarei alguns exemplos destacados de esquecimento, a maioria observada em mim mesmo. Faço uma distinção entre o esquecimento de impressões e experiências, ou seja, de um saber, e o esquecimento de intenções, ou seja, da omissão de um fazer. Posso antecipar o resultado uniforme de toda a série de observações. Na
totalidade dos casos, o esquecimento mostrou basear-se no motivo de desprazer. Título: A. O esquecimento de impressões e conhecimentos. Certo verão, minha mulher me deu um motivo em si mesmo inocente para ficar muito aborrecido. Estávamos sentados à table d'hôte, em frente a um senhor de Viena que eu conhecia e que, sem dúvida, também se lembrava de mim. Entretanto, eu tinha minhas razões para não renovar esse conhecimento. Minha mulher, que só ouvira o ilustre nome desse senhor, deixou transparecer com demasiada clareza que estava escutando a conversa dele com seu vizinho, pois de tempos em tempos voltava-se para mim com perguntas que retomavam o fio da conversa deles. Fui ficando impaciente e por fim irritado. Algumas semanas depois eu me queixava com uma parenta sobre esse comportamento de minha mulher, mas não consegui recordar uma única palavra da conversa daquele senhor. Como sou normalmente bastante rancoroso e não consigo esquecer um só detalhe dos incidentes que me aborrecem, minha amnésia, nesse caso, foi provavelmente motivada pela consideração por minha esposa. Faz pouco tempo tornou a me ocorrer algo semelhante. Eu queria me divertir com um amigo íntimo a propósito de um comentário feito por minha mulher poucas horas antes, mas fui impedido de fazê-lo pela notável circunstância de ter esquecido por completo o comentário em questão. Tive de pedir à minha mulher que o relembrasse. É fácil entender esse meu esquecimento como análogo à típica perturbação do julgamento a que estamos sujeitos quando se trata de nossos parentes mais próximos. 2. Eu me havia comprometido a adquirir para uma dama estrangeira em visita a Viena um pequeno cofre portátil para guardar seus documentos e dinheiro. Quando me dispus a isso, tinha presente uma imagem visual incomumente vívida da vitrine de uma loja no centro da cidade, onde tinha certeza de ter visto esses cofres. É verdade que não conseguia lembrar-me do nome da rua, mas estava certo de que encontraria a loja se andasse pelo centro da cidade, pois minha memória me dizia que eu passara por ela inúmeras vezes. Para minha irritação, porém, não consegui encontrar a vitrine com os cofrinhos. Embora percorresse o centro da cidade em todas as direções, não me restava outro recurso, pensei eu, senão consultar num catálogo os endereços de fabricantes de cofres, para então identificar numa segunda caminhada pela cidade a vitrine buscada. Mas não foi preciso tanto. Entre os endereços indicados no catálogo havia um que reconheci imediatamente como o esquecido. Era verdade que eu havia passado inúmeras vezes por essa vitrine,
travessão, a saber, todas as vezes em que visitara a família M, que há muitos anos reside no mesmo prédio. Desde que nossa estreita amizade cedeu lugar a um distanciamento total, habituei-me, sem me dar conta das razões disso, a evitar também aquela área e o prédio. Em meu passeio pela cidade à procura da vitrine com os cofres, eu havia passado por todas as ruas das cercanias, menos aquela evitada, como se sobre ela pesasse uma proibição. É patente o motivo de desprazer responsável por minha desorientação. Nesse caso, o mecanismo do esquecimento, porém, não é tão simples aqui como no exemplo anterior. Minha aversão, naturalmente, não se voltava contra o fabricante de cofres, mas contra outra pessoa em que eu não queria pensar, e desta última se transferiu para a ocasião em que produzi o esquecimento. O caso de Burckhardt foi muito semelhante. Meu rancor contra uma pessoa com esse nome provocou um lapso na escrita dele quando se referia a outra pessoa. O papel ali desempenhado pela identidade de sobrenomes, estabelecendo uma ligação entre dois círculos de pensamentos essencialmente diferentes, pôde ser substituído no exemplo da vitrine pela contiguidade espacial, pela proximidade inseparável. Aliás, este último caso estava mais firmemente encadeado. Nele havia ainda uma segunda associação de conteúdo, pois o dinheiro tinha desempenhado um papel entre as razões de meu distanciamento da família residente no prédio. 3. Fui solicitado pela firma BER a fazer uma visita médica a um de seus empregados. A caminho dessa residência, fui tomado pela ideia de que já devia ter estado diversas vezes no prédio em que se localizava essa firma. Era como se eu houvesse notado o letreiro da empresa no andar inferior enquanto fazia uma visita profissional no andar acima. Entretanto, não consegui lembrar-me nem do edifício, nem de quem teria visitado. Embora o assunto todo não tivesse importância nem sentido, continuei a me ocupar dele e finalmente descobri pelo rodeio habitual, ou seja, reunindo os pensamentos que me ocorreram a esse respeito, que o escritório da firma BER ficavam no andar abaixo da pensão Fischer, onde eu muitas vezes visitara pacientes. Ao mesmo tempo, lembrei-me também do prédio que abrigava o escritório e a pensão. Ainda me era enigmático o motivo que estivera em jogo nesse esquecimento. Não descobri nada ofensivo à memória na própria firma ou na pensão Fischer, ou nos pacientes que ali moravam.
Conjecturei então que não poderia tratar-se de nada muito penoso, caso contrário, eu dificilmente teria conseguido recuperar por via indireta o que havia esquecido, sem recorrer à ajuda externa, como fizera no exemplo anterior. Por fim, ocorreu-me que pouco antes, quando estava a caminho da casa desse novo paciente, um senhor que tive dificuldade em reconhecer me havia cumprimentado na rua. Meses antes, eu examinara esse homem num estado aparentemente grave e o sentenciara com um diagnóstico de paralisia progressiva. Mais tarde, porém, ouvi dizer que ele se havia restabelecido, de modo que meu julgamento devia estar errado, a menos que tivesse havido uma das remissões também encontradas na dementia paralítica, de modo que meu diagnóstico continuaria a ser justificado. A influência que me fez esquecer a localização do escritório da BER proveio de meu encontro com esse homem e meu interesse em encontrar a solução para o que fora esquecido transferiu-se para isso, partindo desse caso de diagnóstico duvidoso. Mas o elo associativo, não bastante, a ínfima ligação interna, travessão, o homem que se restabeleceu contrariando as expectativas também era funcionário de uma grande empresa que costumava encaminhar-me pacientes, travessão. Foi fornecido pela identidade entre os sobrenomes. O médico junto com quem eu examinara o suposto caso de paralisia também se chamava Fischer, tal como a pensão afetada pelo esquecimento que ficava naquele prédio.